Muito bem, estamos de volta em mais um 30-30, você é capaz. Boa tarde para todos vocês, na paz do Senhor Jesus Cristo, já louvando a Deus por todos quanto tem nos acompanhado aqui. Um abraço, Deus abençoe a cada um dos irmãos, cada um dos servos e servas de Deus e amigos, e você que já nos acompanha, Deus abençoe e que nesta tarde possamos juntos, mais uma vez, aprendermos e valorizarmos o aprendizado. É a Bíblia que diz que o entendido entende a vontade de Deus. Nós precisamos entender a vontade de Deus. E eu lhe garanto que a vontade de Deus é que você cresça na graça e cresça no conhecimento do Senhor. Agradecendo a Deus por você, Larissa, Joel, Deus abençoe a Marinalva, Nádia, o Alex, projetista, Deus abençoe a Marinalva, Deus abençoe a Carmen. Carmen aqui é a sogra, eu amo a minha sogra e louvo a Deus que ela mora em São Paulo. Olha aí que coisa forte, brincadeira. Deus abençoe a Carmen, Deus abençoe a Denise, que já está conosco, sempre tirando os primeiros 5 minutos para interagir com você. Lembrando a você que nós lançamos uma enquete aí no Instagram, perguntando qual horário seria melhor para a partir do dia 30 em diante nós fazermos a nossa live Você é Capaz. Pois a partir do dia 30, nosso horário não mais será à tarde, ou será pela manhã, ou será à noite. E lá na enquete nós temos a partir das 7 da manhã ou a partir das 23 horas da noite. Então você vai decidir, porque nós estamos com toda certeza esperando aí o seu retorno. Um abraço a Larissa, que diz que está sofrendo muito com frio. Parece que São Paulo está chovendo e fazendo um frio aí de 11 graus. Então Deus lhe dê graça e muita roupa para aquecer, Larissa. Deus abençoe a Leila, Deus abençoe ao Carlos de Jesus, a Rose Leal. Faz aquele trabalho maravilhoso que só você pode fazer. Compartilhe agora com pelo menos mais 5 ou mais 10 pessoas que com certeza precisam muito receber muito do que nós temos ensinado aqui e procurado compartilhar com você. Se essas lives têm te feito bem, se essas lives têm te ajudado a crescer, se essas lives têm te acrescido, é muito importante que você compartilhe com outras pessoas. Saiba que a Bíblia diz que é dando que se recebe. Então, quando você compartilha conhecimento, você também vai, com certeza, agregar semeaduras de conhecimento sobre e para a sua vida. Deus abençoe a Tatiane Silva, que também está participando aqui já conosco. Lembrando a você que quando você curte, dá aí o seu likezinho, os corações que ficam aí subindo e descendo, você está patrocinando essa página. Como assim, pastor? É porque quando você vai dando os likes, tanto aqui como no YouTube, a plataforma entende que essas lives estão sendo de relevância, que estão sendo importantes. Então elas passam a também divulgar as nossas lives para outras pessoas. Então compartilha aí, tá bom? A Marinalva está dizendo aqui que seria maravilhoso se fosse 7h30. Ok. Ontem nós fizemos essa pergunta e tivemos mais pessoas dizendo que seria bom a partir das 23 horas, e eu vou aguardar até o dia 30 de agosto agora, onde nós vamos fechar o 30-30, vamos fazer um 30-30 especial. Nós precisamos que você dê a sua opinião, porque o horário que mais convier é o que nós iremos mudar para, ok? Então, não deixe de dar a sua opinião. Um abraço à nossa querida irmã Ana Lourdeiro, que já está conosco, a Márcia também, a missionária Leonice, Deus abençoe, a Cal, a Leonilde. Deus continue falando nos corações de vocês. Saiba que cada
envio que você faz para uma pessoa, você está evangelizando a vida dela, você está semeando na vida dela conhecimento. Ontem nós tivemos uma live muito boa, foi tão boa que eu acabei tendo que estendê-la, e eu falei logo antecipado que faríamos uma live com tempo maior. E esta live de ontem já vai estar no YouTube, como nós já depositamos umas 2 lá. E é importante que você que me segue aqui, siga também lá no YouTube e comente, dê seu like. Por quê? Porque mais uma vez você ajuda a patrocinar esta página. E aqui nós vamos falar sobre razões pelas quais pessoas capazes evitam erros ou procuram fazer o que é certo, tá bom? Vou botar aqui para a gente já salvar. Pessoas capazes, tá bom? Evitam errar. Pronto, tá aqui, ó. Muito bem. Fixado, copiado e operante. Torno a lhe pedir que você não esqueça de ter, ó, caneta e papel na mão. Por quê? Porque você tem uma quantidade de aprendizado ouvindo, você tem uma quantidade de aprendizado vendo e você tem uma quantidade de aprendizado escrevendo e, para fechar, você tem uma quantidade de aprendizado falando e praticando. É um conjunto de ações que fortalece e potencializam aquilo que você possuiu de conhecimento. Então, mais uma vez, lembre-se que é importante você estar repassando conhecimento. Então, vamos lá. Preste bem atenção nisso aqui. Pessoas capazes, elas procuram andar certo. Pessoas capazes, elas procuram evitar errar, evitar erros, evitar práticas que, infelizmente, acabarão prejudicando a sua capacidade. Preste bem atenção. Você já viu pessoas muito capazes, pessoas que têm um dom maravilhoso, que têm talentos maravilhosos, mas de vez em quando você diz assim, ou você ouve alguém dizer assim: rapaz, fulano tem um dom, mas... Ou então diz assim: fulano tem uma capacidade, mas... Ou então alguém diz assim: fulano tem um talento, mas... Esse mas, que não é mais de acréscimo, é o mais de todavia, entretanto, é o problema para esta pessoa. Por quê? Porque se você for uma pessoa que não melhora, que não muda, você vai presta atenção nisso aqui, ó, vai inviabilizar a sua capacidade. O que adianta uma pessoa que tem um grande talento ser taxada como uma pessoa errada? O que adianta uma pessoa que tem uma grande capacidade ser taxada como uma pessoa escusa, corrupta? E aí vem o que nós falamos ontem, que você tem que ter cuidado para que palavras que você solta de forma errada não venham ser também praticadas por você e isso trazer um caráter negativo e uma imagem negativa, porém confirmada pelas suas atitudes. É claro que nesse momento, muitas pessoas, elas usam as seguintes frases prontas. Por exemplo: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Botando aqui em linhas gerais, quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. É uma das frases que muitas pessoas usam. Outra frase que é muito usada às vezes é a seguinte: quem nunca errou? Quem nunca errou? Quem nunca fez isso? O problema é que essas frases, ela têm o seu momento, mas não podem ser eternas. Pega essa dica aí, tá bom? Essas frases têm o seu momento, mas não pode ser eterna. Por exemplo, a Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo.
mas todas 7 o Senhor o levantará. Aí eu lhe pergunto, você quer experimentar esse texto na sua vida? Você quer experimentar cair em um erro 7 vezes só para que esse texto bíblico se cumpra na sua vida? É claro que não. E por que esse texto está lá? Esse texto está lá porque em algum momento justos erraram, justos praticaram faltas. Porém, Deus está dizendo que ele caiu, mas não se tornou injusto, ele continua sendo justo. Ou seja, ele está em busca de melhoria e por isso o Senhor vai o levantar. Por que eu digo isso? Porque o próprio Deus orienta o seguinte: ao homem faccioso, deixa-o, porque ele está convencido a pecar e vive no erro. Então, como é que o próprio Deus diz que é para a gente deixar de lado as pessoas que não querem mudar e ele agora vai ficar o tempo todo levantando alguém que está toda hora caindo porque quer? Porque se torna um hábito. Então, pessoas capazes evitam errar. Pessoas capazes evitam práticas erradas. Eu botei uma frase agora que eu encontrei na internet que diz assim: lute, evite não errar, mas se errar, aprenda com o seu erro. O problema, de fato, não é errar, porque a Bíblia vai dizer que não há homem que não erre, que não há homem que peque. O problema é você se acostumar com o erro. É você se habituar, criar um hábito com aquela prática. E aí vem aquela máxima, né? Que é, por uso do cachimbo, a boca ficou torta. Tem pessoas que já erraram tanto que já acham que é normal. Tem pessoas que mentem tanto que já acham que é uma verdade. Tem pessoas que enganam tanto que agora estão se enganando a si mesmas. Então, pessoas capazes evitam errar, evitam permanecer no erro. Um abraço à nobre Patrícia Pereira, a Fabiana, a Levita Van. Deus abençoe também a Lília. Todos vocês sejam bem-vindos e continuem compartilhando. E aí nós vamos dar aqui algumas frases que são de grande valia e de grande importância para esse momento. Olha só. Por que pessoas capazes evitam errar? Entenda que os seus erros podem prejudicar a sua produtividade. Os seus erros podem prejudicar a sua produtividade. Primeira dica: pessoas capazes evitam errar para não prejudicar a sua produtividade. Quer anote essa frase aí. Pessoas capazes evitam errar para não prejudicar a sua produtividade. Por que geralmente algo está indo bem, está indo de vento em polpa e de repente para a produção? Porque teve algum problema, aconteceu algum acidente, alguém errou na produção, alguém errou na colocação de alguma coisa. E nesta falha, o ritmo da produção cai. E ninguém, eu acho que não, você também não, quer ter prejuízo. Nós não trabalhamos para ter prejuízo, nós trabalhamos para ter lucro. Nós não plantamos para não ter colheita, nós plantamos para colher. Então você que está me ouvindo agora, agradecer a todos que estão aí, como a Tatiane, dizendo tema ótimo, Deus abençoe. Muito obrigado aí pela colocação, a Eliade Maciel, Deus abençoe. Nós somos pessoas que precisamos melhorar. Outra coisa interessante é que pessoas capazes, pessoas que não aceitam a mediocridade, isso mesmo, jovem Naira, pessoas capazes evitam errar para não prejudicar a sua produtividade. E quando você entende isso, você vai perceber, e aqui é outra dica, pessoas que querem chegar evitam errar.
Pega essa dica. Pessoas que querem chegar evitam errar. Pessoas que têm um propósito evitam errar. Eu vou abrir um parêntese aqui para que você entenda que quem quer acertar erra, mas não erra porque quis errar, erra porque quis acertar. Eu vou repetir. Pessoas que querem acertar erram, mas elas não erram porque quiseram errar. Elas erram porque tentaram acertar. Como diz aqui a Ruth, o erro paralisa a pessoa. Eu até vou fazer um adendo aqui, Ruth. Na verdade, o erro não paralisa a pessoa, que vai depender muito da pessoa. Tem gente que, ao errar, ela não se paralisa, ela procura melhorar naquele erro. Mas erros contínuos pode fazer esta pessoa se tornar uma pessoa parasita ou pará-la, ok? Outra coisa importante sobre pessoas capazes, pessoas que querem chegar, como aqui a Nayara já repetiu a frase, e como eu disse, eu repito a você, essas frases, elas são muito tops e importantes que você depois reposte na sua rede social. Você faz um print, todo final das nossas lives, nós lhe damos a oportunidade de você fazer um print, e aí eu peço que você reposte essas frases e ponha no seu feed, ponha no seu story, porque isso até ajuda a divulgar o projeto das lives do 3030 Você é Capaz, tá bom? Outra coisa importante é que pessoas capazes, pessoas que têm propósitos, elas evitam errar a partir do momento que elas aprenderam com o seu erro, tá bom? Toda pessoa que aprende com seu erro evitará errar de novo. Pega a dica. Toda pessoa que aprende com seu erro procurará errar de novo. Toda pessoa que aprende com seu erro procurará evitar errar de novo. Há um ditado popular que diz o seguinte: quem com muitas pedras bole, um dia uma pedra vai dar na cabeça. E ninguém vai querer estar tomando pedrada na cabeça o tempo todo sem um dia parar e criar juízo, não é? Muito obrigado pela presença, Drica, Jusceli, Érica, Betânia, Deus abençoe. Então, pega essa dica. Pessoas que aprendem com seus erros evitam errar novamente. Quando você vê uma pessoa que errou e tornou a fazer, é como eu sempre digo uma frase que eu tenho comigo, que a lição que não se aprende se repete, tá bom? Mas como você é uma pessoa que não quer viver presa no erro, você vai aprender com seus erros. Outra coisa interessante é que quem anda errado, as coisas certas e as pessoas certas não quererão andar com ele. Então, olha a importância disso aqui. Pessoas capazes, elas evitam errar, porque quem anda em erros, as coisas certas não acontecerão com ele, tá bom? Se o que eu planto será o que eu colho, eu devo procurar plantar coisas certas, ações certas, atitudes certas, pensamentos certos, para eu ter colheita certa, ações certas, retorno certo. Ninguém pode plantar espinho para colher rosa sem espinho. Quem planta espinho, colhe espinho. Quem planta jaca, colhe jaca. Quem vive plantando erros vai colher coisas erradas. Então, pessoas que são capazes, pessoas inteligentes, pessoas que não são medíocres, elas procuram andar certo para que as coisas certas aconteçam com elas.
Porque as pessoas que são inteligentes, as pessoas que são capazes, elas procuram não fazer coisas erradas, porque senão as coisas certas não acontecerão com elas. Então pegue a dica. Segunda coisa importantíssima para você. Deus abençoe a Ellen, Deus abençoe aí ao Santos, a Ninha, a Marinalva, que está aqui conosco ainda, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais chegou. O Gilson, a Jo Carneiro, Deus abençoe. A Larisa, que também já repostou aqui as nossas frases. Segunda coisa, quem anda errado, as coisas certas não andarão com ele. Quem anda errado, as coisas certas não andarão com ele. E quem anda errado atrai para si pessoas e coisas erradas. Quem anda errado atrai para si pessoas e coisas erradas. Preste atenção. A Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então, quando uma pessoa está fazendo coisas erradas e andando com pessoas erradas, tendenciosamente, coisas erradas vão vir até ela e pessoas erradas vão estar com ela. Veja que pessoas que andam certo, que querem ter um compromisso com Deus, que querem ter um compromisso de justiça, elas não ficam no meio de bolo doido, elas não ficam no meio daquela galera do problema, não. Por quê? Porque elas sabem que aquele ambiente não é um ambiente para ela. Quando as pessoas erradas estão com coisas erradas, preste bem atenção nisso. Quando as pessoas erradas estão com coisas erradas, elas não procuram pessoas certas para compartilhar coisas erradas. Pegou essa dica? Pega aí, anota essa frase. Quando pessoas erradas estão com coisas erradas, dificilmente elas procurarão pessoas certas para passar as coisas erradas. Agora, as pessoas erradas, que têm coisas erradas, procuram pessoas erradas, ou que andam erradas, porque sabe que essas pessoas também fazem coisas erradas. Porque você... E aí vem uma coisa interessante. As pessoas que andam certo, querem andar certo, querem fazer as coisas certas, são chamadas de quadradas, são chamadas de santarronas, né? São chamadas de santonas, santinhas, né? Então nós não somos santinhos, não somos santarrões, não somos quadrados, nós só queremos a coisa certa. E é interessante, e essa frase aqui é outra coisa muito forte, pessoas que querem andar certo, guarde essa frase, pessoas que andam certo procuram fazer a coisa certa porque é a coisa certa a fazer. Pessoas que andam certo procuram fazer a coisa certa porque é a coisa certa a fazer. A Drica diz que tem gente que chama até de velha. Porque você não namora com aquele rapaz porque não é crente. E eu aprendi certo que eu devo namorar com um crente. Não, rapaz, pega esse dinheiro aqui, ninguém vai ficar sabendo não. Não, que não é meu. Não, rapaz, vista essa roupa aqui, fica tão bem em você. Não, porque apesar de ficar bem em mim, é uma roupa indecente, é uma roupa com sensualidade. Não é? Não, rapaz, aquela menina tá dando mole para você, ela pode estar dando mole para mim, mas eu já tenho um compromisso, eu tenho uma pessoa. Então, pessoas certas, elas não entram nesse contexto, por quê? Porque elas sabem o que é certo a fazer, tá bom? Então, você que está me ouvindo agora, precisa entender a sua responsabilidade de fazer o que é certo. Por quê? Porque pessoas que andam certo fazem a coisa certa porque é a coisa certa a fazer. Por que você está fazendo isso? Porque é a coisa certa a fazer. Eu não faço. Problema seu, mas eu faço por quê? Porque isso é a coisa certa a fazer. Beleza? Não deixe de guardar essa frase. Outra coisa importante aqui. Quem anda errado, mais cedo ou mais tarde, vai colher
os frutos do seu erro. Por que que as pessoas capazes, as pessoas que têm a sua capacidade, a sua hombridade, que têm um desejo contínuo de melhora, de crescimento, elas evitam estar errando, elas evitam fazer coisas erradas, porque elas sabem que pessoas que andam errando, ou pessoas que vivem errada, ou pessoas que vivem fazendo o que é errado, mais cedo ou mais tarde vai colher o fruto dos seus erros. Seja bem-vinda, Josi, seja bem-vindo, Albertinho, não é? E aqui a Ellen faz aqui um acréscimo interessante, ela diz, e são pessoas de poucos amigos. Olha, eu quero fazer uma coisa interessante aqui. Imagine, pega aqui o gancho aqui da palavra da Ellen, imagine que você tem a oportunidade de ter 100 notas de R$2. Então, 10 notas de R$2, R$20. 100 notas de R$2, R$200. Ok? Muito bem. Mas imagine que você tem uma pedra de diamante. Quem vale mais? 100 notas de R$2 ou uma pedra de diamante? É claro que monetariamente falando, uma pedra de diamante. Com isso, o que é que eu estou dizendo para alguém aqui? Eu estou fortalecendo o que a Ellen disse. Tem gente que tem 100 pessoas ao lado dele, mas você tem um amigo que vale um diamante, porque anda certo, gosta de coisas certas, quer coisas certas. Então não deixe de entender isso. Não devemos não devemos confiar em todo mundo. Muito bem. Nós precisamos entender também que quem anda errado perde o nome, a autoridade e o respeito diante de quem anda certo. Essa é a penúltima frase de hoje, do nosso 30-30. Guarda isso aqui, ó. Pessoas que andam errado perdem o nome, perdem a autoridade e perdem o respeito diante de pessoas que andam certo. Essa talvez seja a mais forte frase de hoje. Pessoas que andam errado perdem o nome, perdem a autoridade e perdem o respeito diante das pessoas que andam certo. Se você não gravar mais nada do que eu falei aqui, se você não conseguir repostar nenhuma das outras frases, por favor, reposte essa. Cantor Marcelo, Deus abençoe. Nobre Gessé, Deus abençoe. Jaciara, Deus abençoe. Por quê? Porque só quem apoia erro é errado. Só quem aplaude erro é errado. Só quem dá suporte a corrupto é corrupto. Só quem concorda com infidelidade é infiel. Só quem encobre mentira é mentiroso. Você já viu uma frase muito antiga que diz assim: eu não sou baú para guardar segredo? A ideia ali não é dizer que você não é uma pessoa que pode guardar segredo. A ideia ali é dizer que pessoas que andam certo não ficam guardando coisas erradas. Ok? Há pouco tempo eu vi uma mãe na rede social, no YouTube, se quiser você bota aí, ela batendo no filho, um menino com seus 17 anos, e também você pergunta, pastor, e ela estava batendo no filho por quê? Porque ele estava repostando fotos de nudez de outras meninas na idade da irmã dele, que é adolescente, que é jovenzinha. E a mãe dele entrou batendo nele e a irmã filmando e dizendo a ele: você acharia certo se estivesse fazendo isso com a sua irmã? Você é um sem vergonha. Ela disse várias palavras pesadas para ele e tampou a mão nele. Ele ainda resistiu à mãe, segurou a mãe, xingou a mãe, foi, e de certa forma agrediu a mãe. Por que essa resistência
há uma correção de um erro, porque já está viciado com aquele erro. Preste atenção. Isso aqui que eu vou dizer é uma advertência muito forte. Pessoas resistentes ao erro não erram. Elas já estão habituadas a errar. Vou repetir. Pessoas que são resistentes a consertar os erros, elas não erram. Elas já estão habituadas a errar. Então você tem que ter muito cuidado. Uma coisa é uma pessoa cometer um erro. Ela cometeu um erro, você não vai deixar a amizade dela porque ela cometeu um erro. Você vai procurar ajudá-la, até mesmo porque a Bíblia diz: se você vê seu irmão no erro, vá até ele. Se ele não te ouvir, você chama um outro irmão e vai até ele. Se ele não ouvir nem você nem seu irmão como testemunha, outro irmão em Cristo, você chama a igreja. Se ele não ouvir mais ninguém, você considera ele como um publicano e pecador, ou seja, um desviado. Então Deus não está dizendo que é para você abrir mão de alguém que errou. Deus também não está dizendo que não é para você não ter misericórdia com quem errou, até mesmo porque nós mesmos, diz a Bíblia, cuida do que está de pé para que não erre, o que não caia. O problema é que quando as pessoas pensam em queda, só pensam logo em roubo, assassinato ou adultério. Não, você pode errar com a mentira, você pode errar com alguma coisa que você tomou de alguém e não devolveu, você pode errar com dissimulação, hipocrisia, falsidade, né? Então nós temos que ter muito cuidado com certas coisas. E aí, infelizmente, ainda tem pessoas que apoiam esses erros. Tem pessoas que apoiam essas práticas na internet, compartilham esses erros. Então evite, pega essa dica aqui, ó, evite pessoas que compartilham o erro dos outros. Pesado isso, né? Mas é verdade. Você sabe por que muitas pessoas continuam errando? Porque encontram apoio e compartilhamento dos seus erros. Como é que uma pessoa faz algo errado e você ri e aplaude? Você está compactuando com aquele erro e se tornando uma pessoa tão quanto ela. Criminoso não é somente quem mata, é quem manda matar e quem apoia o erro. Então, pessoas que querem andar certo procuram evitar errar, porque quem anda errado perde o nome, perde a autoridade e perde o respeito diante de quem anda certo. Porque quem anda errado vai apoiar ele. Preste atenção. Porque na política, quando algo é certo, há uma resistência. Porque aquele acerto tende a querer corrigir um erro que alguns políticos estabeleceram por meio de lei. O que é que aconteceu agora? O Senado derrubou um veto do presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi feito para proibir que governadores e prefeitos usassem o recurso que foi enviado para o combate do Covid-19 para aumento do funcionalismo público. E aí o Senado, que deveria ser o local da sensatez, dos cabelos brancos, por quê? Porque para ser um deputado federal, a idade é a partir de 21 anos. E para poder ser um deputado, um senador, tem que ser a partir de 35. E já mostrando um pouco de maior maturidade. Mas o que é que acontece? Eles derrubaram o veto do presidente, apoiando isso. Ia ser uma quebradeira, ia ser mais de 120 mil bilhões de reais de prejuízo nos cofres públicos que você e eu iríamos pagar com nossos impostos. Aí o Congresso, na pessoa dos 523 deputados federais, foi lá e derrubou. Então o que acontece? Quando você vê um político promovendo uma lei que é certa, e você vê um outro grupo de políticos querendo derrubar essa lei que é certa, é porque eles querem continuar em um erro. E por isso é que nós temos que lutar para que temos mais pessoas políticas e que queiram andar certas, para que nós possamos limpar esse Brasil dessa corrupção. E a última frase que eu tenho aqui a lhe oferecer é que quem anda errado vive com medo. Quem anda errado vive com medo. Quem anda errado vive com medo de ser apanhado. Quem anda errado vive com medo de, como diz o ditado, a casa cair.
Você já viu ladrão andar abertamente num shopping? Você já viu ladrão andar com paz, com tranquilidade diante de um pilotão da polícia? Não. Você já viu alguém com roubo ficar em paz com aquilo que ele está na mão? Não fica. Por quê? Porque pessoas erradas vivem com medo. Então quem vive mentindo tem medo da verdade. Quem vive sujo tem medo da mentira. Quem vive na escuridão tem medo da luz. Quem vive na podridão tem medo da limpeza. Quem vive na desorganização tem medo da organização. Então você perceba que quem anda certo não tem medo. E aí tem uma frase, um ditado popular que diz assim: quem não deve, não teme. Quem está no erro, como diz aqui o Alan, anda assustado, anda temendo a tudo e a todos, é ofendido por qualquer coisa, usa o momento para poder revidar. Por quê? Porque ele está com medo. Então você que me ouviu até esse momento, nessa live desta tarde, a nossa live de número 19, a nossa 19ª live, guarda essa última sentença e, se quiser, reposte no seu feed ou no seu story. Quem vive errando, vive com medo. Mas quem anda certo, não tem medo. Por quê? Porque ele sabe que Deus o justificará e as suas ações falam mais alto do que as suas palavras. Deus abençoe. Eu espero mais uma vez, de coração, que a live aqui do 3030 Você é Capaz tenha servido para te ajudar a conscientizar, impulsionar e lhe orientar. Esses são os nossos 3 grandes propósitos, porque eu tenho um propósito de lhe ajudar a crescer, desenvolver e entender que você é capaz de ter o que Deus quer que você tenha. Você é capaz de estar onde Deus quer que você esteja. Você é capaz de ser o que Deus quer que você seja. E você é capaz de chegar onde Deus quer que você chegue. Deus abençoe. Tire um print agora desta nossa live. Isso. Maravilha. E faça bom uso dessa foto top das galáxias e reposte algumas dessas frases que neste momento nós falamos para você. Agradeço aí ao nosso Alan, que está aqui dizendo muito edificante essa live, a Érica que diz que maravilha, gratidão, glória a Deus. Quem mais aqui falou? A Érica disse que edificante. A Dilma disse verdade e tantos outros, A minha esposa, a pastora Madá, hoje chegou um pouco atrasada, estava fazendo outras coisas que cabiam a ela fazer e por isso não pôde cooperar comigo, mas não deixou de dar aqui o seu suporte. Quem não deve, não teme. Valeu. Então, preste atenção, no dia 30 nós estaremos anunciando o novo horário do 3030, ok? Ou nós faremos às 7h07 da manhã, ou nós faremos às 23h03 da noite. Tá bom? A Nayara diz aqui, live abençoada. Obrigado. E essas lives já estão sendo transmitidas para o canal do YouTube. Então vocês que já me seguem aqui, me sigam e me persigam no YouTube e reposte, compartilhe. Outro dia, uma jovem chamada Crislane me mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo assim: pastor, as suas mensagens já têm chegado na nossa faculdade. Os meus professores que não são crentes estão repostando e botando nos grupos as suas mensagens de motivação. Você é capaz. Faça o mesmo. Reposte. No canal do Instagram você pode tão somente enviar para pessoas no Instagram. Mas no YouTube você pode colar e mandar para o Face, mandar para outra pessoa no seu próprio WhatsApp, e assim muitas pessoas vão estar recebendo essa compartilhação do bem, beleza? Então não esqueça de dar sua opinião. Eu deixei uma enquete lá no Stories
perguntando qual o melhor horário para nós recomeçarmos o 30-30 a partir do final do mês de agosto, onde estaremos fechando aí o ciclo do 30-30. Então você vai dizer e nós vamos fazer essa mudança. Lembrando a você que estamos trabalhando com toda velocidade para lançarmos o nosso curso Você é Capaz. Já estamos até investindo mais em conhecimento. Ontem mesmo eu comprei um curso novo e mais conhecimento para mim, para eu dissolver, né? Trazer para mim e depois repassar para vocês. E vai ser muito bom ter vocês conosco. Nobre Denise, Deus abençoe. Um grande abraço, fica na paz, você é capaz. Um abraço.